E hoje a análise do filme 9 de 10. Esses dois últimos filmes, gente, essas duas últimas análises, elas são sensacionais. Presta bem atenção que o filme que eu vou analisar hoje é um filme de ficção científica de 1997, que até hoje falam que esse filme, ele nem é de ficção científica, ele aconteceu de verdade. Só que como ele foi de 1997, a gente está aí em 2006, né, muito tempo depois, é como se o que a gente vivenciou nesse tempo, de 97 para cá, o que passou no filme tivesse acontecido. Vai entender, né? Esse filme ele fala de epigenética, que nossos comportamentos fazem a nossa vida, o nosso futuro. As pessoas que acreditam em destino ficaram aí pensativas, porque o que é destino? É o caminho pelo qual eu começo a caminhar. E o resultado desse caminho são as minhas escolhas que eu vou fazendo. E conforme eu vou estar lá no futuro, como que eu vou estar no futuro? Conforme o que eu fizer hoje. Então é disso que esse filme fala. O nome do filme é Gattaca. Fala de uma nave espacial, um programa espacial, que o Vincent, ele tem um desejo de estar nessa empreitada desse programa espacial. E tem dois carinhas, um é irmão dele e um é o outro carinha que se acha perfeito, né? Acha que tem destino, que isso foi feito para ele, participar dessa nave, que ele nem se preocupava. Ele como se ficasse no lugar dele, como se quem acredita na lei da atração, ele pensava, eu vou, é meu, ficava só num pensamento, não agia. O Vincent, ele agia. Ele subia os degrauzinhos ali do desejo dele, ia fazendo, porque o adulto faz o que precisa ser feito, e fazendo, caminhando, o Vincent conseguiu. E esses dois carinhas que se achavam perfeitos, com o ego inflado, eles ficaram ali só no pensamento, na lei da atração que ele acreditava, e eles perderam a oportunidade de participar desse programa espacial, que é o Gattaca. E o desenrolar do filme, né, esse filme é de ficção científica, que explora uma sociedade distópica. É uma sociedade que não tem sonho, que vive aprisionada, onde a engenharia genética determina o destino das pessoas. Como se os genes que tivesse em cada pessoa determinasse ali o que ele iria ser. Pode um negócio desse? Como se não tivesse escolha, como se não tivesse o que Deus deu pra gente. Livre-arbítrio. Se fosse assim, o meu gene determina isso, eu não precisava nem me dedicar a nada. Meu destino já estava escrito e pronto. Era isso que essa sociedade acreditava. Mas o Vincent, com a coragem dele, o discernimento dele e a inteligência dele, ele conseguiu mostrar para aquela sociedade que não existe destino, que não existe gene pré-determinado. Olha só. E no desenrolar ali da história, o filme aborda temas como o preconceito genético, a busca pela separação e o dilema entre o destino e o livre-arbítrio. Né? Como eu já falei aí para vocês, que eu estou aqui com a minha colinha sobre o filme. E o filme, ele fala muito da teoria de Foucault, Michel Foucault, né, que é um francês, historiador. Ele fala muito essa frase, né, que vem lá de uma das teses do Foucault, o futuro
não existe. Eu vivo hoje e escolho hoje, conforme eu vou andando, como eu vou estar lá no meu futuro. Então, esse filme fala muito da epigenética. O que é epigenética? Se eu acreditar que eu vou ser que nem os meus antepassados, se eu tenho uma doença tal, é porque meu pai teve. Se eu tenho um jeito tal, é porque minha mãe tem. Então, eu preciso cumprir ali o jeito que a minha família é. Essa é a ideia do filme. Mas o Vicente, esse revolucionário lá no filme, ele mostrou para as pessoas que não é sobre gene. Gene já é cientificamente comprovado que nós somos 30% se a gente se mexer. Então, por exemplo, uma das coisas que ajuda a gente a ser a gente é o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O meu dia, todos os dias tem 24 horas. O que é que eu vou fazer todos os dias com essas 24 horas que eu tenho? Então, todo adulto precisa ir dormir sabendo o que vai fazer no outro dia. Entendeu? Ter agenda. Pessoas importantes têm suas agendas e cumprem suas agendas. Que horas eu vou dormir? Que horas eu acordo? Como é a minha rotina? Que hora é a minha atividade física? Que hora minhas alimentações, que deve ser 3 por dia? Que horas a água, até a água, gente. A nossa mente gosta de rotina. Até a água, para a gente saber quanto que eu vou tomar, quais horas. Porque a água precisa ser de qualidade. Eu tomo água magnetizada Timol. Quem quiser saber mais sobre essa água, me chama aqui no direct. Tem meu WhatsApp aí no meu contato. Pergunta que eu te mando todas as informações de como adquirir essa água magnetizada, que vai fazer muito bem para todo o seu corpo, inclusive para o seu cérebro, que é o motorzinho que produz toda a energia para você, os seus neurônios. Então, se eu cumpro o meu ciclo circadiano, que é composto de sono de qualidade, água, alimentação, exercício físico, retirar açúcar refinado da dieta, incluir sal, mas o sal de qualidade, sal integral, pisar na terra quase todos os dias, pé descalço na superfície da terra, sol, tomar sol. Então, esse ciclo circadiano, ele faz com que a gente todos os dias faça escolhas, me priorizando como pessoa, para que eu possa ser eu, e aí 70% de mim vai ser o que eu escolher, e não o que eu vim pré-determinado para ser. Se fosse assim, a vida nem faria sentido, né? Então, eu preciso dar o meu melhor de mim para fazer jus a esse presente que Deus me deu, que foi o meu fôlego de vida. Através do fôlego de vida eu tenho as minhas lembranças. É tanto que a Bíblia diz que quando a gente morre, toda lembrança cai no esquecimento. Vocês sabem que eu falo muito dessas lembranças, né? Que é um sistema de ativação de redes neurais. Esses neurônios se espalham por todo o corpo. E conforme a gente cumpre o nosso ciclo circadiano, a gente vai subindo degrauzinhos e escolhendo coisas para nós. E quando a gente cumpre o ciclo circadiano, essas coisas como que vêm como resultado do adulto que eu sou. Porque, como eu falei, o adulto faz o que precisa ser feito. Vamos lá. Aqui no filme, Gattaca é mais do que um título. É uma representação do universo do filme que gira em torno do código da vida, que é o gene, né? E da busca por algo além desses genes, como a determinação de ser humano. Que forte isso! Eu amei esse filme, gente. Então, o final do filme Gattaca celebra a vitória do ser humano sobre esse determinismo genético. Que sentido faria? Eu nasci, cresci, morri, já predeterminado. Já pensou um negócio desse? Então, aqui falando
do Vicente. Então o Vicente, ele, com essa resiliência que ele tem própria dele, ele negociou com o seu irmão, que se achava perfeitinho e que a vida ia dar tudo para ele. Ele tinha o projeto, mas não tinha ação. E também o Jerome, que era do mesmo perfil do irmão do Vicente. Então, eles negociaram e o Vicente foi fazer a ação enquanto eles ficaram lá só no pensar, né? Então, que nem a Bíblia diz, né? Que a fé sem obra é morta. Eles tinham só a fé, mas não era uma fé espiritual, era uma fé de que eles iam chegar a participar do programa espacial Gattaca. E o Vicente, ele fez as obras, ele foi atrás. E aí, no desenrolar do filme, vocês vão ver que é muito bonito. Ele se apaixona pela Irene. E no final do filme, a gente vê o resultado da comprovação científica da epigenética. Então, eu não sou predeterminado. Eu sou o resultado das minhas escolhas. O livre-arbítrio. Então, eu preciso pensar que eu vou e na volta tudo vai estar do mesmo jeito, porque tudo é predeterminado. Era assim que o irmão do Vicente e o amigo dele achavam, que não precisava dar o seu melhor, porque tudo estava predeterminado. Mas o Vicente foi atrás, ele fez, e fez muito bem, deu o seu melhor e conseguiu participar do programa espacial Gattaca. Então, vale a pena assistir o filme Gattaca? Vale a pena assistir. Vão lá. E a análise do filme é que eu, hoje, com o que eu faço, com as minhas escolhas, com o meu livre-arbítrio, eu sei como que eu vou viver amanhã. Se eu tenho um desejo, você, então como que eu vou realizar esse desejo se eu não subo os degrauzinhos, se eu não faço o que precisa ser feito como adulto para eu conseguir? Será que eu estou escutando crenças limitantes das pessoas que impedem de eu realizar meu desejo? Será que eu preciso desse desejo? Tem muitas pessoas que vão dizer, você não precisa disso. Gente, mas é um desejo. Se eu tenho expectativa sobre mim e eu não cumpro, porque outras pessoas dizem que eu não preciso, que não vai dar certo, que fica quieta que Deus vai agir. Será que se eu ficar ouvindo essas crenças limitantes das pessoas, eu vou conseguir? Ou eu vou ser um ser humano frustrado? O Vicente, se ele ficasse acreditando nas crenças limitantes e nos esquemas mentais que ele tem de criança, ele não teria participado do programa espacial Gattaca. Então ele foi à ação, ele escolheu. Eu sempre digo que a gente tem 3 quesitos. Se eu desejo, o meu ego deseja, tem uma lei contra. Eu desejo. Ego, id, superego. Se eu, meu ego, deseja, como que eu faço para saber se eu posso realizar esse desejo? Se não tiver nenhuma lei de Deus contra nenhum princípio, eu posso. Mas se tiver alguma lei de Deus, alguma lei humana contra, é melhor que eu não faça, porque vai trazer consequências ruins para mim. Mas se o que eu desejo não tem nenhuma lei contra, por que não fazer? No caso do Vicente, Vicente, desejava participar do programa espacial. Tinha alguma lei contra? Não. Era o desejo dele. Se ele não fizesse, ele se sentiria uma pessoa frustrada. Assim como o irmão dele ficou frustrado por não ter ido, e o amigo dele, o Anton, também. Então, será que vale a pena viver frustrado? Ou eu posso realizar meus desejos se não tem nenhuma lei contra? Pensa nisso, realiza teus desejos. Não mata eles, não. A procrastinação, a autossabotagem mata os teus sonhos, sabia? Sai dela.
Se está bem desafiador para você, procura um processo psicoterapêutico. Eu, Mari Santana, psicanalista e psicoterapeuta, eu consigo te ajudar. Vem!